Canaran, Tchanasian no Bacã, Machanaya Rio Icaquiara, meu nome em português, sou Francisco Rodrigues e na minha língua eu sou assim, ó, Unicuim. Eu vim da floresta, estou aqui em Brasília, me sinto feliz, é a primeira vez que eu estou vindo da floresta. E aqui eu vou estar apresentando também um pouco das cantorias, que é o nosso rezo sagrado, do povo originário, cantado pelo meu pai, pelo meu avô. Meu avô já se foi, mas hoje tem meu pai. Tchau. Aí eu vim da minha comunidade como liderança jovem, acompanhar junto, sempre participar de encontro, deixar documento, reivindicar pelos caciques da comunidade, as consequências que a gente sente, passa lá na floresta. A gente reuniu e viemos juntos para a nova gestão desse novo governo que entrou, né? E olhar para o nosso lado também, nós povo originário, nós precisa também. Participei da reunião, né, da transição, fomos no conselho, fomos na CESAI. Então nesses órgãos nós fomos deixando essa documentação. Aí a minha vinda aqui é importante que eu acompanhe essas lideranças da base e aprenda um pouco também a liderança do Estado. Acompanhar também um pouco nessa minha carreira de jovem. Quando eu tiver oportunidade pela minha comunidade, eu vou estar sempre de pés para mim correr atrás daquilo que é meu, do meu povo. Vou falar um pouco sobre a medicina natural, né? Que é para tirar esses maus pensamentos, afastar essas doenças, é a nossa proteção. Isso aí já vem desde o surgimento do nosso povo. Hoje eu estou aprendendo um pouco com meu pai, e hoje é o que eu faço mesmo também, para mim aprender um pouco e deixar essa mensagem para meus filhos, quem me procurar, eu saber orientar, aplicar medicina também. Então esse chama o nosso conhecimento originário da floresta, que a gente usa essas medicinas. Ela é muito importante para nós. Nós somos ela e ela somos nós. Ela se transformou de nós, por isso que nós usamos ela com esse conhecimento. Cada um dela tem um nome. E a gente chama por ela, pedindo essa sabedoria, essa cura, essa proteção. E a gente usa. É muito importante que esteja um documento para a gente, dando essa garantia, esse uso originário dos povos Runicuim, de todos. O que a gente precisa. Se requer uma lei que dá essa garantia, essa proteção para os povos originários, desse conhecimento que a gente tem. Essa biblioteca que a gente guarda na nossa aldeia, que são os grandes lideranças, os grandes caciques, pajé, que tem essas bibliotecas dentro deles. Então é que haja uma lei de proteção, para proteger as nossas pinturas tradicionais, os nossos rezos, todo o que for de uso do povo originário. Meu nome é Osmildo Silva da Conceição, sou da etnia Kuntanawa, residente no município de Marechal Tamatu, estado do Acre. Tenho 60 anos, sou cacique geral do meu povo, sou técnico florestal de formação e também sou coordenador do movimento indígena do Vale do Juruá, a OPIJ, a Organização dos Povos Indígenas do Vale do Juruá, representando
representando 11 povos, incluindo o meu povo. A nossa vinda aqui em Brasília, né, foi através da equipe do CIM, né, Conselho Indigenista da Igreja Católica, que viemos aqui, né, para mais um acompanhamento das equipes de transição, já que se findava um ciclo de governo e vem um novo governo, né, a equipe do CIM achou por bem reunir as lideranças indígenas do nosso estado, 7 povos que ainda lutam pela demarcação das suas terras, da nossa região. E aqui, chegamos aqui em Brasília por volta do dia 6 de dezembro, onde passamos, né, 4 dias reunidos em Lusiane, com a equipe do CIM, vindo no Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, Centro de Conselho de Direitos Humanos, né? E visitamos também a CESAIA, Distrital da Saúde Indígena, né? E também da FUNAI, os direitos da demarcação das nossas terras indígenas, né? Não reivindicar só o direito da demarcação das terras, mas também como da questão da causa da saúde, da educação, da cultura, né? Da preservação do meio ambiente, que é a nossa vida em si, né? Não é só nós indígenas que habitamos na floresta, e sim tem uma tropa de irmãos que também trabalham, né, em defesa das reservas extrativistas, dos parques nacionais, e nós somamos, né, essa corrente de união em defesa do meio ambiente, né? Nós ainda temos pessoas que mesmo a gente, tipo, encrencando, que nem menino, brigando atrás do nosso direito, a gente ainda topa uma barreira. Imagina pessoas que nem aparecem aqui, não tem oportunidade de nem vir aqui, nem conversar com nossos governos, nem saber o que é que se trata dentro desses ministérios, né? A gente vê que as pessoas que vivem na floresta, ele enfrenta uma batalha das mais difíceis que tem. Primeiro de tudo, o acesso da comunicação, né, que faz com que a gente deixe de estar, né, antenado, como se fala, nesses âmbitos dos amparos da nossa lei. Porque sabemos que aqui é a casa de onde se resolve, o lugar onde se resolve os problemas do nosso país, né? Mas também a gente tem outros estados também que a gente faz os nossos encontros, dependendo da numeração de tribos ou etnias que a gente vai poder se encontrar, para poder nos ouvir uns dos outros, para a gente poder, né, dali tirar alguns encaminhamentos em forma de documento para que a gente possa ser contemplado em algumas coisas em nossas aldeias, em nossas terras, né? Então nós falamos muito da questão da demarcação da terra, da importância da segurança da vida do índio, né? Costumo dizer que nós, povos indígenas, sem terra demarcada, é como que um pai de família tem uma família que ele não tem um lugar para ele fazer uma própria casa para ele morar, né? Então, muitas vezes nós falamos que nós, povos indígenas, sem as nossas terras demarcadas, somos pessoas sem abrigo para morar, porque não temos seguranças aonde estamos vivendo e aonde estamos defendendo, né? E não é só a questão da importância da demarcação da terra que vai... A demarcação da terra resolve um problema nosso. Agora, como nós, lideranças, vamos ver como é que nós vamos administrar o nosso território, o que precisamos para fazer com que os nossos parentes permaneçam em seus lugares, né? Hoje eu, como liderança, vejo uma grande dificuldade, né? Hoje, para o nosso povo dar de comer a sua família,
Ele já sai de casa, às vezes passa um dia, 2, para poder trazer um rancho, para poder assegurar ali 3, 4 dias para poder trabalhar mais sossegado. Então hoje nós temos, né, saído do mundo assim, em busca de apoio, trabalhar projetos para que a gente possa trabalhar com criação de peixe, implantações de açude em nossas aldeias, para que nós possamos ter, dentro das nossas terras, a garantia e a segurança de vida dos nossos filhos. E fazer com que as pessoas entendam que, como nós vamos garantir, né, é que a reprodução de peixe, que muitos deles já tá desaparecendo, deles que já não tem mais, né? Assim como também a questão da nossa fauna brasileira. A questão de vários tipos de animais que já desapareceram e deles que já correm o risco de extinção, deles que já estão em grandes ameaças, né? E nós sabemos que se nós não começar a criar pequenos animais, fazer criação de galinha caipira e criar o peixe, o futuro é desaparecer mais ainda as quantidades de peixes que já está em faltas, em cardumes nos rios, né, nos lagos, nos igarapés, assim como também vários tipos de animais silvestres, como a anta, como a queixada, como o cateto, que chamamos de catitu, com outras variedades de animais de penas, como o mutum, o jacaminho, o jacutinga, a arara azul, nessa arara que chamamos arara canindé. A arara vermelha está correndo uma extinção. Então, se nós não frear essa coisa de partir para a criação, achar que o nosso mercado só é dali da mata e do rio que a gente tem que tirar, porque na verdade é o que a gente tem como mercado, né? Então a estratégia hoje, nós, lideranças indígenas, sair, fazer contato com as pessoas, buscar parceria, trabalhar esses projetos para que nós possamos garantir não só a segurança alimentar dos nossos filhos, mas também dar a garantia que esses outros tipos de seres vivos, tanto nas águas quanto nas matas, possam ter também as suas reproduções, né? Para garantir a sustentabilidade e a forma de vida dessas pessoas que vivem nesses lugares. Então a gente trabalha muito essa questão de cuidar do meio ambiente, mas a gente também presta muita atenção ao que já está em risco de extinção de espécies de ser vivo que são os nossos alimentos, tanto nas águas quanto nas matas, né? E sabemos que trabalhar a consciência do homem aqui fora é mais difícil. É mais fácil a gente trabalhar a consciência dos nossos filhos, a consciência dos nossos vizinhos, e dizer para eles, dizendo para eles que a forma da gente preservar tudo isso é fazendo criações de pequenos animais, embora seja em cativeiro, mas que a gente tenha a certeza que 2, 3, 4 meses, que se nós passássemos a pescar no rio, nos períodos da reprodução dos peixes, a gente pode ter uma reprodução de peixe melhor. E se a gente passa 3, 4, 5 anos sem caçar nas matas, todos os tipos de animais, tanto de penas quanto de pelos, eles vão ter uma continuidade, porque eles vão começar a se reproduzir e ter um rebanho maior. A distância do homem branco, que chamamos Nauá, né, com nós indígenas, às vezes a gente fica sem compreender e sem entender a situação um do outro, né? Mas assim, nós em nossas aldeias, nós temos um sistema de vida que chamamos, né, que trabalhamos na questão da segurança alimentar dos nossos filhos e dos nossos povos, dos nossos amigos, né? Que é essa questão de trabalhar com reflorestamento, mas com incentivo de frutíssimas, muitas frutíssimas. Porque além de ser uma fonte de renda para o pai de família ou a mãe de família, ou mesmo para qualquer ser humano que vá trabalhar com esse sistema de vida, ele vai estar contribuindo com o mercado e também vai estar contribuindo com a vida de outras e outras milhares de pessoas com essa questão, né, do carbono. Porque a floresta é onde você vai
colocamos aqui, digamos aqui, eu estou hoje aqui numa chácara de um amigo meu aqui em Brasília, que já tem um sistema, já tem um começo de um sistema de agrofloresta. Ele tem 2 quadras de terra aqui. Digamos que se ele colocar aqui 100 pés de cupuaçu, 100 pés de graviola, né, digamos aqui uns 100 pés de açaí, né, uma quantidade de frutíssima. Além dele, daqui uns 3, 4 anos, ele já ter, né, a polpa da fruta para ele ter um suco natural, ele vai estar contribuindo com o mercado, que ele pode vender polpas para o mercado, e ele também vai estar contribuindo não só com aquele espaço, mas com o mundo e um espelho para quem está em torno dele. Um espelho para os seus vizinhos. Que ele se torna, esse espaço dele pode se tornar uma referência, né, que todo mundo vai passar a olhar e ver a forma da qualidade de vida, também gerando uma forma de renda para ele. Ele vai estar contribuindo com o planeta e com outras, com a humanidade, enfim, né, como falamos, com os conhecimentos milenários, né, dos nossos anciões, dos nossos ancestrais, né. Falar desses conhecimentos e dessas plantas sagradas, às vezes é até um pouco meio, né, a gente ainda vê que a gente vive num campo muito fechado, né? Primeiro de tudo, nós, povos indígenas, nós não temos, né, a liberdade de nós andar com nossas medicinas sagradas, do nosso conhecimento. Ao vir para cá, para Brasília, muitas vezes a gente sabe que a gente vai precisar, mas a lei impede que nós não podemos andar com nossas medicinas, né? Não é só a ayahuasca, começa pela ayahuasca. Nós tem outras medicinas que também são muito importantes nas nossas caminhadas, nas nossas viagens, né? A ayahuasca é uma delas, que a gente sabemos que está no mundo hoje, mas nem todos nós temos, né, o merecimento de sair com nossas medicinas sagradas, né? Falar em medicina, a gente não tem só a ayahuasca, a gente tem o rapé, o tabaco. Só do tabaco nós temos 3 tipos de medicinas que trabalhamos com o tabaco, além da defumação no nosso corpo, né? O rapé, o mel do tabaco, a defumação e o banho. Só com uma planta, e cada um dessa tem um significado e tem uma importância para nós, né? Aí vem a questão de cambu, que às vezes a gente vem para esses lugares do oeste, nós não temos eles para a gente poder aplicar em nós mesmos, né? A gente corre o risco de ser contaminado por alguns tipos de outras doenças que não temos costume de estar viajando nesse mundo, né? E aí vem a questão da vacina do cambu, a questão né, do sanango, enfim, são várias plantas medicinais que muitas vezes a gente também é colocado no rapé e as pessoas, por desconhecer, então eles incriminam nossas medicinas por falta do conhecimento. E muitas vezes não se sentem nem com a gente para saber qual é a importância e qual é o significado. E gostaria muitos, não só eu, mas com muitas lideranças indígenas, que sempre viajam no nosso país e às vezes até fora do nosso país, que a gente tivesse uma lei que nos amparasse o direito de a gente estar andando com nossas plantas, não para estar comercializando, mas para trabalhar de acordo com nossos conhecimentos, né? Quando a gente topar um irmão ou mesmo um parente que esteja necessitado, a gente trabalhar, né? Assim como nós vemos que na linha do branco foi criado, né, uma linha de doutores que se especializam em vários tipos de coisas, de enfermos que tem em nossas matérias. Para cada um desses tem um tipo de formação dessas pessoas. Nós também acompanhamos isso porque temos conhecimento com muitos tipos de medicina que a gente trabalha na linha da cura. Na verdade, eu não sou pajé, eu sou um curandeiro, né, que conheço 24.732 medicinas e ainda não tenho coragem de dizer que sou pajé.
Sou um curandeiro, porque trabalho com as plantas medicinais. Não trabalho no laboratório, trabalho sim, com as defumações, com os banhos, com os rezos, com os banhos de medicina. Das medicinas são os banhos das plantas medicinais, são os rezos, são as defumações, são os xaropes, são as garrafadas, e são muitas vezes a gente mascar as cascas dela de outras plantas que são necessárias, né, nessa linha da espiritualidade, do mundo da cura, e de trazer uma qualidade de vida para nós, ser humano. Né, que através dos nossos cânticos sagrados, falamos com os seres divinos, falamos com a espiritualidade dessas plantas e as curas se revelam, né, através das manifestações do espírito das plantas sagradas. A gente vivendo com essa natureza, com o que chamamos, né, de mãe, muita gente chama de mãe natureza, chamamos, né, de natureza porque todos nós fazemos parte desse mundo e todos nós somos natureza, né? Tudo que tem vida faz parte dessa natureza. Até hoje, pelo que eu tenho visto, nós não temos outro país, né, riquíssimo de línguas bilínguas como o nosso país. Porque somos 386 povos indígenas, cada um com seu dialeto, cada um com sua língua materna. Aonde vemos com nossos rezos, que são nossos cantos, que falam, né, da englobação, como que ser do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra e do vento. Né? E a gente traz a gente tem essa biblioteca viva, né, através dos nossos anciões, através dos nossos patriarcas, das nossas matriarcas. Né. Hoje já sou avô também, já tenho um neto, e que já passam a ensinar, né, as nossas cantorias, nosso idioma, nossa língua, para que os nossos filhos, nossos netos possam continuar zelando e preservando por esses conhecimentos. Então as músicas, nossas músicas, elas são essas mensagens, né, ligadas a esse plano, nesse universo. Terra, né, ar, sol, lua, estrela, água, vento, fogo, ser humano. Então, nossos cantos, eles são muito nesse sentido de quando a gente viaja, fazer um pedido, quando nós estamos reunidos, pedir a proteção de todos nós filhos, de todos nós irmãos, né? Pedir a bênção dos seres divinos, pedir a bênção das plantas medicinais, dos espíritos vivos, né? Que são as plantas medicinais que vivem em nosso meio. Né? São ser vivo que a gente vive muitas vezes sem poder falar com ele, mas que presencia todas as nossas vivências e todo o nosso mundo. Né? Então vou cantar um cântico aqui que é um rezo, né, pedindo proteção para a gente que está aqui, para mim que vou estar viajando daqui mais um pouco. Então essa música ela pede, e que se pede nessa música quando ele diz tudo que se colocar aqui que tem prosperidade. Tudo que se coloca nessa mãe terra, tudo aqui pode crescer com prosperidade. Então ela é um rezo de pedido, de proteção, que venha para nós a felicidade, que venha as bênçãos dos seres divinos e que traga essa união. E deixar um pouco dessa harmonia, dessa espiritualidade aqui também para o nosso irmão, amigo, companheiro e família que acolheram nós esses dias aqui. Hai 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 Awankutariri, 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 awankutariri.
Ai, 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 Oxatawa mascuru, Oxatawa mascuru, Oxatawa mascuru, Oxatawa mascuru. O camante catiru, o camante catiru, o camante catiru, o camante catiru. Ai, 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 Auxe, auxe. Abençoe os nossos irmãos e que esse lugar se torne um lugar, né, de paz e harmonia. E a minha experiência aqui é da floresta para a capital. Foi uma transformação na minha vida. Vários amigos, tive várias oportunidades. Vou levar uma história pro meu pai, a minha mãe, para meus irmãos, que nós possa ter esse documento ao mundo, ter esse conhecimento de proteção, da sabedoria. Isso aí para mim é uma honra que a gente sonha de ter esse direito com nós, povos originários. Muito raucho, que seja um ano de muita alegria, de muita transformação, que o Juxibu venha nos proteger, nos iluminar o caminho, dar mais energia, que a gente possa estar junto, materialmente, espiritual, seguindo essa linha. E aqui eu deixo um forte abraço do Tia Nacian para todos.